Olá, sejam bem-vindos ao segundo Doublecast. Muito obrigado à audiência que vocês nos deram no primeiro e continuamos aqui, eu, Felipe Fonseca e Renato Almeida. Diga lá. E aí, bem-vindos, muito obrigado pela audiência no primeiro episódio. E vamos que vamos, temos um segundo episódio para lá de especial e muitos outros pela frente, assim espero. Sim, sim. Essa semana, então eu disse no outro, né, que a gente ainda não tá com cronograma, o que o Renato e eu estabelecemos, por enquanto, tá? Sem promessas firmadas na pedra, assim, que nós faremos semanalmente, né? Então, sempre que nós dois estivermos disponíveis, semanalmente. Eu queria também só deixar, explicar um pouquinho pro público, especialmente do meu canal aqui do YouTube, que nós estamos em cidades diferentes, né? O Renato mora em São Paulo, eu moro em Atibaia, então infelizmente, fazer com vídeo fica complicado. É um podcast intermunicipal, olha só. Exatamente. E, enfim, eu gostaria de ter o vídeo da gente conversando, para poder botar o vídeo também, mas no momento não é possível, então é só como podcast mesmo, só como áudio, para você ouvir quando quiser, ouvir como quiser, enquanto faz outras coisas, no trabalho, no carro, enquanto está no computador, você ouça aí à vontade. É bom, sabe pra quê? Pra lavar louça, bicho. Coloca no celular, coloca no MP3, sei lá, cara. Põe no celular e vai lavar louça, bicho. Eu ouço muito enquanto tô fazendo outras coisas, geralmente, podcast. Não, Assim, lavar muita gente louça. manja, ouve vários podcasts, aí tem muitos podcasts de sucesso, mas algumas pessoas vieram comentar, né, com a gente sobre isso, né? Sim, Falei, sim. pô, é pra isso. Não, tem podcast de 3 horas, né? Aí é brincadeira. Pois é. Então. Quem lava a louça por 3 horas? Mas deixem aí as suas críticas, dúvidas, sugestões e mensagens também. Se vocês quiserem deixar perguntas pra a gente quer abrir uma sessão aqui de perguntas dos leitores e dos ouvintes. Então deixe os comentários nesse podcast aqui no YouTube, que eles serão lidos e adereçados no próximo episódio. Então, por favor, deixem suas perguntas aí, coisas, porque aí a gente vai abrir uma sessão para isso a partir do próximo episódio. Então, é isso. Então vamos lá, Renato. Temos muitos assuntos essa semana, nenhum assunto que mereça um podcast inteiro, digamos assim, mas vamos passar por vários assuntos interessantes que surgiram essa semana. Vamos lá? Bora. Nova Tomb Raider, nova Lara Croft foi escalada e a atriz escolhida já há um bom tempo aí estava rolando, né? Nomes, possibilidades. A Daisy Ridley tinha surgido semana retrasada até como uma possibilidade. Nossa, era a favorita do coração de muita gente. Pô, eu também, eu achei que seria muito interessante. Eu teria ficado muito mais empolgado com a notícia dela sendo anunciada, mas quem foi a anunciada é a mulher que está em todos os filmes, né, de hoje em dia. Se você está vendo um filme, provavelmente ela está A nesse filme. onipresente A onipresente Alicia Vikander. Alicia Vikander. É. Ela e o Kylo Ren, o Adam Driver, os dois onipresentes do cinema atual. Puta que pariu, os caras fazem tudo, bicho. Que isso. O que você achou desse casting? Ah, Olha, quando começaram os rumores da Daisy Ridley, eu fiquei muito empolgado. Eu gostei demais, assim, muito mesmo. Ela ganhou o coração de todo mundo, né, depois do Star Wars. E ela é muito legal, ela é muito simpática. E, assim, o pessoal fã mesmo, claro que sempre importa o cast, mas eu acho que todo mundo sempre esteve órfão de um filme decente, né? Porque por sim, mais que a gente queira colocar Angelina Jolie no lugar da Lara Croft, aqueles filmes eram muito medíocres, né? Não eram nada bons, assim, então eram não, muito não. problemáticos. E uma coisa que conta, ó, claro, é o roteiro e a protagonista, né? Então a nacionalidade importava, enfim, era uma série de coisas que tinha de se pensar, né? E a Daisy Ridley que se encaixava nesse perfil, especialmente já que vão rebootar a série de uma Lara Croft mais jovem, né? Isso é um negócio interessante, né? Se a gente, para todo mundo que jogou o Tomb Raider, a franquia, tem momentos da série que mostra a Lara mais nova, assim, mais jovem, ainda nos primeiros passos, né, na arqueologia. Enfim, eu acho que a Daisy Ridley estava todo mundo contando com isso, né? Que ela se encaixava bem nesse tipo de Lara Croft. Não que a Alicia Vikander A não Alicia é se jovem encaixa, também, ela né? também é super jovem e tal. Mas é que a Daisy Ridley foi o primeiro nome que caiu no ouvido de todo mundo e foi um nome certeiro, assim, o pessoal já abraçou aquele nome, né? Sim. Mas, pô, excelente que a Alicia Vikander, ela é uma puta atriz, ela é muito, 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 muito boa, tá em voga. Eu vi 2 filmes com ela apenas, mas os 2 filmes que eu vi com ela eu amei.
Uhum. né? E, enfim, começaram certo, escalando uma boa atriz, não uma atriz ruim. Então, Sim. assim, o primeiro passo foi dado, é uma boa atriz, é uma atriz. Eu vi dois filmes com ela. Hum. Eu vi o Ex Ex Machina? Machina, Uhum. que, poxa vida, ela deveria ter sido indicada talvez por esse papel também para o Oscar desse ano, porque É. ela tá incrível, né? Fazer o papel de um robô, um negócio absurdo, e ela faz muito, muito bem. E eu vi a garota dinamarquesa, que ela carrega o filme para mim, É. então ela tá muito, muito, muito bem e num papel excelente. Então, assim, competência ela tem demais. Então, por hora, eu gostei demais. Sim. É, eu vi ela no. Tem um outro filme também, é o The Man from Uncle. E ela tá muito Ah, bem do com. Superman, né? Isso, exatamente. O E Henry Cavill. Henry Cavill. Ela tá muito bem também. Ela é muito boa, então o lado positivo é que eu acho que escolheram uma boa atriz. Então isso é sempre um bom sinal, né? Escolheram uma boa atriz pro papel. Sim. Mas eu não deixo de ficar um pouco decepcionado, porque era, bom, é a segunda vez que estão levando essa personagem para o cinema. Da primeira vez foi a Angelina Jolie, e na época em que ela foi escalada, bom, a Angelina Jolie estava no auge, digamos, de sex symbol, né? E foi meio empolgante e tal, mas independente do casting dela, os filmes, como você disse, são fracos, são ruins. Mas eu tinha outro problema também, que era a questão do sotaque, né? A Angelina Jolie fazendo sotaque inglês, não muito convincente. Nossa, não era legal. Não era É. legal. E ela é uma ótima atriz. O sotaque é uma coisa difícil, nem É, todo ator consegue. Então, geralmente o caminho mais fácil é você escolher um ator da nacionalidade, porque aí você não precisa ter alguém fazendo um sotaque, a pessoa só fala e tá tudo certo. Então, eu acho que mais uma vez eles perdem a chance de escalar uma inglesa pro papel de Lara exato. Croft. E tem muitas. A Daisy Ridley é uma. Eu fiquei muito Sim, empolgado sim, com o sim. anúncio dela, mas tem outras tantas também. Atrizes inglesas é o que não faltam, inclusive nos filmes de Hollywood. Eles até tiram sarro disso ali. Sim. Atrizes inglesas pegando papéis de americanas. Tendo que fazer sotaque americano às vezes, né? Exatamente, quer Ah, dizer, pois então é. ali atrizes inglesas está cheio de boas atrizes. E eu gostaria muito de ver uma Lara Croft como está sendo, né, nos novos jogos, né, no reboot da série, na franquia, no videogames, que inclusive os filmes parece que vão, esse primeiro filme vai seguir essa linha, né, muita inspiração do primeiro jogo, dessa nova fase da Lara Croft nos games, Sim. ela iniciando, né, no mundo da arqueologia e tudo mais. E eu só fiquei chateado com isso, assim, porque eu gostaria que tivesse sido uma inglesa. E o que Mas que você acha, aproveitando para a gente não esquecer do assunto, o que que você acha da. Porque assim, teve uma galera que achou que a própria atriz que interpreta a Lara nos games poderia ser atriz nos filmes, que é a Camila Luddington, né? isso. Então, o que que você acha disso, cara? O que que você acha? Será que ela poderia mesmo? Ela é legal, ela é boa atriz. Ela é legal, ela é boa atriz. Eu sinto que aí a gente cai naquela questão de eles têm que chamar alguém que tem um nome, e não necessariamente que a Alicia Vikander tem esse nome, mas como ela tá crescendo e ela ganhou um Oscar, É, quando o eles fator começarem, Oscar quando elas pesa. começarem a campanha de marketing e ela já aparecer com fotos com a roupa, vai ser mais vendável, digamos, do Sim. que essa atriz que atualmente dubla e é inglesa, E a é Lara Croft. excelente, E ela é ela, excelente. No e ela é muito papel de boa. Lara Croft é excelente. Ela é Sim. muito, muito, tá manda Agora, muito bem. como presença de cena, eu vi ela, assim, tirando, né, a dublagem dela da Lara, eu vi ela no Californication, Eu vi ela no Grey's Anatomy. no Grey's Anatomy. Eu sei que ela É, tá nas novas, né, mas eu não cheguei a ver ela. recomendo. E. Legal. Eu acho legal, assim, mas ela, digamos que não me conquistou também, assim. Eu acho que ela faz um excelente papel dando a voz da Lara Croft atual, mas eu não necessariamente sou dos que gostaria de vê-la incondicionalmente, assim como atriz nos filmes. Sim. Eu estaria aberto a outras possibilidades. Ela, como presença de cena, não me conquista tanto, apesar do excelente trabalho de dublagem que ela faz para personagem. Uhum. Dos nomes cogitados, realmente o da Daisy Ridley foi o que mais me empolgou. Mas A mim também. tudo isso é passado, Alicia Vikander será a nova Lara Croft, e falaremos mais a respeito conforme as notícias E forem surgir. vamos ficar na torcida para que esse filme seja muito bom, assim Sim, como os dois últimos jogos. é o que importa. Se o filme for bom, tá tudo certo. Aliás, para quem não teve tempo ainda, joguem. Os dois são excelentes. Eu só joguei o primeiro, tô esperando a edição pro PS4 no final do ano. Maravilha. Bom, outra
notícia também aí Girando a página. outra novidade essa semana foi a primeira imagem do reboot dos Power Rangers no cinema. E Uau! a gente teve a primeira imagem deles com a armadura, né? A gente já tinha a foto do elenco, né? Dos atores e tal. Semana retrasada teve uma foto também da Rita Repulsa, a E a Elizabeth Banks. Elizabeth, Gerou isso. até polêmica aí, né? O visual dela e tal. Mas essa semana, finalmente, a imagem das armaduras dos Power Pois Rangers. é, direto ao ponto. É, E aí, o que você achou? olha, eu não nem gostei, nem desgostei. Pra mim é ok, assim, porque o que eles podem fazer? Eu vi muita gente reclamando que não é a pele, né? Que devia ser muito robótica, é muito inspirado em Robocop, Homem de Ferro, mas pô, mas seria o quê? Tem que ser uma armadura. Eu acho que seria muito patético se fosse um tecido que nem é na série. Eu acho que ninguém discorda disso. Não podia ser, né? Aquelas malhas atléticas, né? Acho que não seria muito legal, não seria muito Aquilo era, convincente. na verdade, da série japonesa, né? Que quando É, passava, quando importavam do Japão para cá, eles não mudavam isso, só colocavam os sim, atores nos papéis dos Power Rangers sem armadura. sim. Então, E as armaduras, inclusive nas outras encarnações dos Power Rangers, até na a encarnação mais atual, que daí, enfim, lá no Japão e tudo mais, a tradição, qual que é o nome desse ramo mesmo, desse tipo de herói? É, Tokusatsus os Tokusatsu. A tradição que vem lá dos anos 70, 80, acho que até antes. Tem armadura, tem armadura. Os que a gente conhece tem. bem aqui no Brasil, né? O Jaspion, Tem. por exemplo, tem armadura. Então, ok, eu acho que tinha que ser armadura mesmo. Sim, sim. Gostei do visual. Eu achei Sim, um sim. pouco estranho. É que só foi divulgada uma foto. Eu achei um pouco estranho nas personagens femininas. O tamanho dos seios, eu achei um pouco. Não, é uma armadura pro peito, assim, que ficou meio esquisita um pouco. Armadura pro Acho que peito exageraram existe. um pouco. Existe armadura pro peito, até historicamente. Você tem Claro, lógico. armaduras para mulheres que tem sim um peitoral um pouquinho mais salentado. Eu só achei que as duas Power Rangers tá muito. Eu não sei se é da foto, ficou muito É grande. só Tipo, comparar com o tamanho da cabeça da pessoa, então tá meio esquisito. eu achei meio Mas esquisito. enfim, é uma foto, é só uma foto por enquanto, quem Exatamente. sabe. Talvez seja a coisa da foto, e se a gente vê em outras fotos e filmagem, principalmente, talvez fique melhor. Mas eu achei ok, assim. Os É, comentários que eu vi, e hoje eu vi um meme engraçado também sobre isso, foi o pessoal falando que tava muito Tony Stark, assim, que tava muito robótica, assim, as armaduras dos Power Rangers, né? sim. Mas assim, a minha maior crítica não é nem quanto ao modelo ou quanto ao design dessas armaduras. O que mais me incomodou, assim, incomodou não, mas o que mais me chocou, assim, que foi mais diferente foi o visual da Rita Repulsa, na verdade, né? Sim. Que a gente sabe que a Elizabeth Banks é uma atriz legal, ela é competente, ela tem uma pinta de comédia também, que a Rita Repulsa também tinha uma pinta de comédia, e dá pra fazer, é uma adaptação, claro, mas ela tava com um visual meio Era não Rita venenosa, né? Repulsa, era venenosa, meio robô, É. meio alienígena, sei lá, Sim. aquilo incomodou mais, assim, Uhum. né? Eu Ah, gosto É, muito de Power Rangers, gosto pra cacete. Eu fui ver no cinema o outro filme lá, eu uhum. tenho ele em DVD, assisto toda hora no Netflix. Saudoso Ivan Uzi. E, poxa vida, eu quero muito ver esse filme. Eu gostaria muito que fosse um filme bom, entendeu? Porque tá todo saco cheio de ver Hollywood fazendo porcaria com as coisas dos anos 80, anos 90. Vi de Pois é. Tartarugas Vídeo Ninja. Tartarugas Ninja, não, Esse não vamos, lixo. não vamos nem falar. É, Mas. bom, eu espero que o filme seja bom, que eles façam um filme aí contrariando o que eles costumam fazer, justamente o que você disse. Essas propriedades, É, né? o, Desenhos animados e séries dos anos sim, 80 e 90, o retrospecto não é muito bom. sim, sim. Então, tomara que eles acertem, né? Sim. E o elenco é todo novo, né? Enfim, se pode ser um elenco que traga surpresas para outras produções no futuro também, né? Geralmente acontece isso, né? Jovens Sim. atores que fazem um filme ali que ninguém dá muita importância, mas daí depois saltam para outras produções é, legais e, enfim, e ganham destaque. Eu acho legal que são atores novos, novas caras, variados, nas etnias e tudo mais, como os Power Rangers costumam ser. E, bom, eu tô relativamente empolgado. Eu não tô super empolgado, mas sem dúvida nenhuma eu torço para que seja um bom filme. Acima Torçamos. de tudo. E quem tiver
carente aí de tokusatsu, né, desse gênero, o Japão ainda produz muita coisa, né, que nem o Felipe comentou, há anos e anos e décadas que se produz, e a tradição no japonês é que todo ano saia uma série nova, e sempre com uma temática diferente. Então já teve coisas com dinossauros, teve há pouco tempo atrás uma que foi muito popular, que era com piratas, e tem trajes diferentes, e tem transformações diferentes, então vale a pena dar uma buscada, porque, enfim, os caras são criativos, então aí é mais de décadas com isso, né? Então vale a pena procurar também. Num outro assunto, esse é algo quente, assim, essa semana, finalmente foi escolhido o ator que vai interpretar o jovem Han Solo no filme Solo, do Han Solo. Yeah! Alden Ehrenreich. O nome dele é Eu difícil. não sei se é assim a pronúncia exata, alguém Não que é o fale. Cláudio Heinrich, não, da Não. Máquina Morte, é um outro cara. Fala, Ainda repete aí bem. o nome dele. Alden Ehrenreich. Não sei se é assim. Mais uma vez, Lombardi. Ehrenreich. Bom, se alguém falar alemão aí, souber exatamente como é que se pronuncia o nome dele. Mas enfim, ele foi escalado aí, anunciado como o novo Han Solo. Uma tarefa que desde o começo, né? Assim, esse casting é aquele casting impossível. Qualquer um tá ferrado. Qualquer ator que assumisse essa incumbência estaria ferrado, porque Pois é uma batata quente é um dos papéis daquelas, mais icônicos da história do cinema. com certeza. É, e faz pouco tempo. A gente acabou de ter um filme com o mesmo ator interpretando esse Exato. papel. Não é uma coisa de anos depois, e o ator já foi, e é um reboot da franquia. Não, não. O Harrison Ford como Han Solo está presente em nossas vidas. Ou estava, né? Que Deus o E tenha. é E um ator que só faz papéis icônicos, né? Pô, o sim, cara é Indiana sim. Jones. É, Mas ainda assim você lembra dele como Han Solo, sabe? Então é exatamente, exatamente. complicado. Mas o lado positivo, assim, é que da lista, a lista que eles vinham apresentando há algumas semanas, meses, né? A lista era maior, chegou até uns 10 nomes, né? Começou assim, né? Com uns 10, 12 nomes e foi diminuindo. Essa lista maior me deixava muito temeroso, porque tinha nomes ali que eu não. Eu falava, não pode ser essas pessoas, né? De jeito nenhum, tipo Miles Teller, e, Uhum, e nada contra os atores, assim, é só pra esse papel. Eu achava que não tinha nada a ver. uhum. E os únicos que da lista, eu achava a princípio que tinha que ser um ator desconhecido. Eu falei, eles não vão conseguir arranjar dos atores que estão aí no cinema. Pois é. Eles vão ter que arranjar um ator desconhecido. Mas dos nomes ali, então, já que eram aqueles nomes, os que mais me agradavam eram justamente o Alden, chamaremos ele apenas pelo primeiro nome, o Uhum, Alden e o Taron Egerton, que é o ator do Kingsman. uhum. É O um jovem ator jovem e ator. um jovem bom ator, né? Bom ator. Parece que eu não vi no cinema, mas parece que o Eagle, né, que ele fez com o Hugh Jackman agora, que tá em cartaz ainda, eu acho. É um pôster esquisito esse filme, né? Mas muito bem falado, as críticas muito boas, o pessoal falando muito bem dele e quem É. apoiava ele para esse papel do Han Solo, inclusive citando esse filme, né? Uhum, Ele realmente provando que é um ótimo ator. Acho que talvez eu, por não ter visto esse filme ainda, a coisa contra que eu tinha ele é o fato dele ser inglês, justamente. uhum. O contrário do que eu tava falando sobre a Lara Croft, né? É um papel americano, quer dizer, você trazer um inglês para fazer um sotaque americano, eu acho meio forçado. Escolham já alguém que tenha o sotaque natural e que não vai precisar se preocupar com isso. E o que me deixou feliz com essa escolha, no final das contas, foi um filme que eu vi recentemente, tem crítica aqui no canal, é o Ave César, em que o Alden está e é um dos pontos altos e fortes do filme. Ele é muito bom e ao ver esse filme eu me convenci de que ele sim é capaz de interpretar o Han Solo jovem. Pra quem não viu o filme, como eu, aí ele tem uma veia cômica no filme? Como é que é? Exatamente. Ah, tá. Ele Canastrão? é, no filme não exatamente canastrão, mas ele é um ator no filme. Ah, E tá. tem algumas cenas em que ele interpreta um canastrão. O personagem dele não, é um personagem super inocente, um cowboy, um cara bem do mato, assim, bem Aham. matuto, muito engraçado. Mas ele interpreta um galã no filme, e quando ele está em cena como o galã, ele me convenceu, assim. Legal, legal. Porque é bem cafajeste, assim, e o sorriso dele. Porque é uma coisa que o Harrison Ford tem, assim, que tá em Não, todas é as muito fotos, emblemático. memes e coisas do Muito Han Solo, é emblemático. aquele sorriso dele. E isso o Alden tem. Então, eu acho que eles foram nisso, eles foram no cerne desse personagem, e o ator tem que ter isso
Isso é fundamental. Ele não precisa nem ser super parecido, porque ele não é necessariamente muito parecido com Harrison Ford, Uhum. especialmente com o Harrison Ford mais jovem, mas ele tem uma coisa ali no olhar e no sorriso que lembra ele, mesmo Sim, ele não sim, sendo fisicamente parecido, por causa do sim. jeito dele. Então, isso me traz mais segurança. O que Eu acompanhei esse processo de casting aí meio de longe, na verdade. Só que o que eu vi que foi muito interessante, foi engraçado, na verdade, foi que tinha um cara, um americano, que ele estava desesperado para pegar o papel. Ele é ator, ele é jovem também e tal. E ele fez uma dezena de vídeos, ele mandou para todo mundo, todos os sites gringos de cinema, com as imitações dele do Harrison Ford nas cenas mais icônicas dele nos filmes, como o Han Solo, né? E o cara é sensacional, ele é muito, muito bom. Né? Ele até colocou lá o figurino igual, né? Com o Sim, coletinho preto, ele fez o penteado e tal, ele tem a cor do cabelo meio parecida. sim, Só que no final das contas ele estava imitando, então não dá para saber como é a atuação dele, na verdade, porque sim. imitação não é atuar. É, Mas o que o cara era excelente, ele era, mas coitado, né? Deve ter ficado aí pelas cabeças já faz sim. tempo já, né? Então, mas enfim, foi curioso isso. Foi curioso porque, como eu também, eu acho que seria mais legal pegar alguém mais desconhecido, enfim, fazer um casting mais aberto do que ficar se prendendo a esses nomes já que estão aí na cena. Mas é que foi bem curioso esse cara tentando de todas as maneiras. Tomara que ele consiga outra coisa, enfim. Sim. De qualquer maneira, esse filme do Han Solo, qual que é a sua sensação com relação a ele? Porque, pra mim, eu tô muito empolgado desde sempre com o Rogue One, desde que foi anunciado. E depois do trailer, mais ainda, né? Porque é uma história que não necessariamente foca nos personagens principais, na força, nos Jedi. Algo que acontece naquele universo, uma história que a gente conhece. Então é muito empolgante. A gente vai conhecer personagens novos, não conhecemos eles, então a gente não sabe qual vai ser o destino deles no filme. Isso pra mim é muito empolgante, desses filmes de antologia que eles vão fazer. O Uhum. filme do Han Solo, ele não me deixa tão empolgado, porque apesar de gostar muito do personagem, a gente já sabe como a história acaba, aconteça o que acontecer nesse filme, então o Han Solo jamais vai passar perigo de vida e a gente vai temer pela vida dele nesse filme. Porque a gente sabe pra onde a história vai. Esse filme. E estão falando que vai ter o Chewbacca também, mostrar como iniciou. Eu acredito que qualquer filme pode ser um grande filme. Então, eles podem fazer um grande filme dessa ideia. O roteirista, inclusive, é um grande roteirista. Roteirista do Império Contra-Ataca, co-roteirista do Despertar da Força, o Lawrence Kasdan. Mas esse filme não me deixa tão empolgado que nem o Rogue One. Qual que é a sua sensação a respeito disso? É dividida, na verdade, é um sentimento meio dividido. Quando falaram que iam fazer mais filmes, expandir o universo e tal, é, as ideias iniciais eram a do Rogue One, a do Han Solo, o filme dele como jovem, e um filme solo do Yoda, né? Também chegou-se a comentar sobre isso. Um do Boba Fett, do É, Yoda. exato, do Agora Boba estão comentando Fett, muito do Obi-Wan. exato. Talvez com o próprio Ian McGregor. Aí já me Estão deixa um pouco tentando, mais empolgado. tentando trazer desesperadamente o Mace Windu, É. trazer o Qui-Gon, trazer todo mundo, né, de volta. Mas enfim, eu tenho uma relação muito especial com Star Wars, assim como muita gente, né? É um universo de fãs muito fiel, assim, e a gente já foi decepcionado de forma muito violenta e a gente já foi muito agraciado com coisas muito boas. Então, depende, né? Tudo depende de da equipe, de roteiro e tudo mais, mas a princípio, o Rogue One tem mais apelo também comigo, porque enfim, é uma ideia mais ousada, né? Exatamente esse, a gente já saber qual é o destino dos personagens e já saber o que acontece com Obi-Wan, o que acontece com Han Solo, deixa limitado, né? É a mesma coisa de, Sim. vamos fazer uma história mostrando mais coisas lá do passado X ou Y Z do De Volta para o Futuro. Pô, não sei se precisa, sabe? É legal pra caramba De Volta para Pois o é. Futuro. É lógico que é legal, óbvio, mas, meu, não precisa mexer mais. Aquilo é perfeito, sabe? Uhum. Então, Star Wars é assim, eu gosto mais quando pensam em avançar e abrir outros capítulos, abrir outras histórias, do que ficar ali tirando o leite de pedra, assim, entendeu? E É. a gente tem, assim, tem muita coisa de material do universo expandido, tem os quadrinhos, enfim, que dá para adaptar e tal, mas, assim, fã de Star Wars nunca vai estar carente. Tem as séries de TV animadas, tem os quadrinhos, enfim, tem que
tomar com cuidado o que eles vão fazer, né? Assim, só para ter uma ideia, o Hum. Felipe, nós dois estivemos juntos com uma turma de amigos para a sessão da Despertar da Força. E, cara, eu tava nervoso quando eu tava lá. Foi horas de fila de tensão. Assim, eu falei, meu, será que os caras vão cagar nesse filme? Nossa, será que vai ter um novo Jar Jar Jake Binks. Lloyd, um novo Jar Jar Binks? Vai ter sei lá, cara, um Hayden Christensen? Puta que pariu, né? Então, assim, cuidado, tomem cuidado. Agora tá na mão da Disney, aí eles estão se comprometendo, tem uma equipe bacana por trás. Vamos ver, né? Bom, essa semana nós tivemos também um despertar, e nós não necessariamente falaremos sobre. É um assunto que sempre rende, mas a gente não vai ficar falando sobre isso sempre, mas acho que essa semana vale a gente só dar uma passada nisso, né? Porque em Game of Thrones. Então, spoilers à frente, tá? Por favor. Se você não assistiu, se Ah, você não aqui está, no não está em podcast, dia. no podcast tem spoiler, mas na vida parem de dar spoilers, Pois malditos. é. Eu acho até difícil alguém não estar sabendo, porque as pessoas estão postando à torta e à direita, então. Não, o pior de tudo não é nem quando a pessoa escreve um textão lá, não sei o que e tal. Ok, você consegue passar batido ali no texto. O pior é quando o site, o filho da puta do site, vai lá e coloca a imagem do sujeito É, morto, ou do sujeito vivo, ou do. Tipo, e aí você abre o seu navegador e já tá lá, você tá fudido, você não é tem um que. absurdo. Ah, É um que nem essa absurdo. semana, o pessoal lá da 89 lá. Na segunda-feira, o programa dos caras é, sei lá, 9 da manhã, ou 10 da manhã. Minha esposa no trânsito lá ligou o rádio, aí o pessoal vai lá e fala: Pô, que história é essa do Jon Snow tá vivo? Porra, vai se fuder, seu filho da Nossa. puta. É segunda-feira de manhã, não passou nem Que 12 horas do absurdo. episódio. Que Os caras absurdo. soltaram spoiler, cara. Que absurdo. É foda. Então aqui no podcast é um território seguro porque a gente avisa, entendeu? Então, mas na vida real, não seja um escroto, entendeu? Bom, bom, agora que já todo mundo já sabe e você já soltou o spoiler também, Spoiler do o spoiler. Jon Snow está de volta, cara. Que assim, eu tinha certeza que ele ia voltar, porque não podia. Ele não podia, eles não podiam matá-lo. E tudo bem, vai. No final da temporada, daí beleza. Mas quando voltou a temporada e após o primeiro episódio, daí eu tinha certeza que ele ia voltar. Porque eles não se livraram daquele corpo. Se ele tivesse morrido de fato, ele já teria sido queimado. Eles não iam estar enrolando com aquele corpo. Aquele corpo estava ali porque ele viria a vida. Então, no segundo episódio, o dessa semana, eu já tinha certeza que ele ia voltar. Eu só não sabia quando ele ia voltar. É, e eu gostei, inclusive, porque tinha muita gente apostando que ele voltaria mais, sei lá, episódio 4, 5, né? Que eles iam manter esse suspense, até enrolação, até certo ponto. Então eu gostei muito que ele voltou no segundo episódio, porque se você parar pra pensar, a situação como estava ali, eles não podiam enrolar mais. A gente ou era ali ou não era, né? Senão viraria enrolação. Então eu fico feliz que ele já tenha voltado no segundo episódio. Mesmo que no final, né? Assim, ele volta, a gente vai ver ele voltar de fato no próximo, mas ele está vivo e foi, acho que foi legal a construção da cena. É, já era, acho que até um pouco previsível do jeito que a cena foi indo, mas confesso até que no meio da cena eu achei que era uma nova trollagem dos criadores da série e do George Martin, porque a Melisandre falha, né? E eu falei, nossa, será que eles fizeram tudo isso? E eu achando que o corpo estava aqui por um motivo, mas é só para mostrar ela falhando e mostrar que no mundo de Game of Thrones é assim, a gente se decepciona. E Muitas vezes. eu cheguei a temer ali no meio do ritual e tal, que eu falei, putz, não acredito, eles só estão trolando a gente. Tipo, ele não vai voltar à vida, isso aqui foi só pra sacanear a gente. Mas aí ele volta, né? Assim, quando eles saem da sala, daí eu comecei, não, ele vai voltar, porque a câmera tá aqui ainda, por quê, né? Tipo, e e o Ghost estava ali também, então eu falei, ah, não, ele vai voltar. E aí ele voltou, ele acordou. Eu achei demais e fico feliz, porque tanta gente que já foi embora nessa série e tanta desgraça que eu não acho. São só 2 episódios e já tem gente. É fogo, né? É difícil agradar todo mundo, mas já tem gente reclamando que essa série essa temporada tá boazinha demais e. Tipo, boazinha demais num episódio que o cara mandou os cachorros comer a madrasta e o irmão, né? Mas tudo bem. É... eu fico feliz, porque é uma coisa, um raio de luz, né? Tipo, um personagem como o Jon Snow voltar à vida. O que você achou? Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Hum, Eu, eu, eu quero que se justifique isso.
Na realidade, assim, quando acaba a última temporada, no último episódio, quando ele morre, eu fiquei chocado. Eu não pensei que eles seriam capazes de matar o Jon Snow naquele momento. É, eu fiquei bem chocado. Assim, eu já sabia, já estava muito bem treinado no lore de Game of Thrones e como as coisas funcionam, de que qualquer um pode morrer a qualquer hora. Mas eu não pensei que matariam um Jon Snow naquele momento. Ele tinha muita coisa para fazer e enfim, muitas tramas relacionadas a ele para se desenrolar ainda. Mas mataram, mataram. E eu fiquei chocado, eu fiquei revoltado, eu fui dormir puto, no outro dia eu pensei melhor, e passei um ano aí de luto com isso, e fui mastigando e digerindo isso por um ano, e agora trouxeram ele de volta. E aí, o que eu penso é o seguinte, eu quero que isso se justifique, sabe? Porque, a priori, se ele ficasse morto, não seria um problema para mim. Uhum. A trama tem muito ainda para andar, com ou sem ele. Claro, eu acho que ele poderia ter rendido bem mais. Eu, se fosse o autor, né, humildemente falando aqui, mas eu não mataria ele naquele momento. Mas mataram, entendeu? Mataram. Então a gente não tem escolha. E a gente sofre com a série. E agora eu quero ver isso se justificar, né? É, E, mas tem certas coisas que são plantadas, né? não, Então, quando você para pra analisar a mas você série. achou que eles foram É, plantadas essa morte deles? não, eu acho que a ressurreição dele foi plantada. Assim, tem Porque. argumentos para isso. Não estou dizendo que foi gratuito, É, tá? não, a Melisandre, acho que é na terceira temporada, né? Segunda ou terceira, que ela testemunha um outro fiel do Deus do Fogo, trazendo de volta à vida, né? Um companheiro lá numa luta que tem a Arya também tá nessa cena. E ele traz aquele cara de volta à vida. Assim, primeiro, por que que a Melisandre tá ali, entendeu? Aí que Uhum. tá. 4 temporadas depois, a gente. Aquilo faz sentido, aquela cena faz sentido. Sim, Porque a sim, gente sim. sabe que nesse mundo é possível trazer alguém de volta à vida. A gente Uhum. sabe que a condição para isso é o deus da Melisandre, é o deus do fogo. Sim. E, e a Melisandre estava presente para aquele momento. Porque naquele episódio ela passa. Ela chega ali por causa do o filho bastardo do Baratheon. Uhum. E ela é só um momento que ela passa ali. Então ela é desviada para aquele local e ela presencia aquilo. Sim. Então aquilo agora faz total sentido. Uhum. Ela tinha que ter aquele conhecimento. Então eu não sinto que é forçado o, o renascimento dele, ela trazer ele de volta à vida. Porque Não acho também, não acho. aquilo foi plantado faz muito tempo. Tipo, a pessoa pode até nem lembrar, mas aquilo foi plantado, aquilo teve uma razão de ser, e agora tá vindo o pagamento disso. Tipo, Sim, sim, sim. Não, eu faz, não faz achei sem sentido. Não, propósito. não é como se do nada ela tivesse o poder de reviver pessoas. Não, porque a gente já viu isso na série sendo feito. A Sim, gente sim, sabe, sim. inclusive, aquele cara foi revivido pela sexta vez. Tipo, a gente sabe, inclusive, que a pessoa pode morrer de novo e ser trazida de novo à vida. Sim, sim. Então, não é algo que tá Na condizente série, viu, dentro pessoal? da Só na série. série. É algo que faz sentido dentro da lógica da série. O que eu vi, assim, mas assim, foram discussões rasas, na verdade, mas o que eu vi foi gente falando, mas por que então que ela não foi ressuscitar o Stannis? Pô, né? Era uma situação diferente, tudo bem. É totalmente diferente. Diferente. Mas assim, o que eu tô dizendo é que eu não achei sem propósito, eu achei que, enfim, tá tudo dentro dos conformes da série, mas eu quero ver isso ser justificado. E eu acredito que vai se justificar. Foi, na verdade, um desvio aí da jornada do herói do Jon Snow e, né, adiantando um pouquinho o assunto, a gente tem acompanhado todas as teorias aí do pessoal falando sobre a origem do Jon Snow e acho que isso é muito interessante, né, que a gente está Sim. vendo que a gente está vendo isso se desenvolver, que é a paternidade do Jon Snow, né? O pai e a mãe, né? A paternidade e a maternidade, quem são os É, pais dele. E isso vai ser legal também. Isso tem muito para sim. render. Não é coincidência. Pela primeira vez na série aparece fisicamente a Lyanna, lá no flashback, na viagem do tempo lá do Bran. E nesse mesmo episódio é o episódio que o Jon Snow volta à vida. Então, eu acho que já não é mais teoria, assim, acho que o pessoal pode apostar. A Lyanna é a mãe do Jon Snow. Acho que é muitas coisas confirmando isso e apontando para isso. Então, E o Rhaegar seria o pai. o Rhaegar seria o pai. Eu torço sempre, desde o primeiro episódio, eu torço pelos Stark. Então eu fico muito feliz apesar de todos os sofrimentos que tem na série e tudo mais, a gente tá chegando, nessa temporada começa mostrando coisas é,
que são empolgantes e otimistas a respeito de vários deles. A Sansa parece que finalmente vai parar de sofrer. O Bran ganhando poderes aí e tal. O Jon Snow, obviamente, voltando à vida é uma coisa positiva, né? Se você está morto, você voltar à vida. E, e a Arya também lá seguindo o caminho dela de assassina mortal. O mais legal. O outro irmãozinho mais novo, eu não sei, não faço nem ideia se um dia ele vai voltar, mas tá vivo. No fim, só morreu o Robb. Em certo momento, o pessoal achou que a todos mãe os... também, né? Não, sim, a mãe morreu, ok, mas eu digo das crianças. No fim, a gente chegou um momento da série em que achava-se que todos os Starks estavam mortos, né? Assim, várias pessoas daquele mundo achavam que todos os Starks estavam mortos. Sim. E mesmo eles, alguns dos irmãos, inclusive, ainda não sabem que os outros irmãos estão vivos. Sim. Isso Mas no final, o único dos irmãos que morreu foi o Robb, o irmão mais velho. Sim. Até o irmão postiço, o Greyjoy está vivo. Então eu fico feliz por isso, porque é aquele grupo inicial do primeiro episódio, Sim. os Stark, e no fim das contas, assim, porque a casa pela qual eu mais torço é a casa deles, é os Stark. Mas o mais legal do episódio passado, desse último episódio, que foi o segundo da série, né? Não sei quando você está ouvindo o podcast, foi o nosso amigo Tyrion, a famosa frase dele que agora vai entrar para a história, que eu sou assim, eu bebo e eu sei de coisas. Porra, sensacional, esse é modelo de vida, cara. Sim. Isso é role model, isso muito bom, muito bom. coisa, quero ser assim quando eu crescer. Ele Beber e saber de coisas. Ele é sensacional. Eu achei que você ia falar outra frase, que tem outra frase rolando aí também, né? Qual foi? Eu sou ajuda, por favor, não coma ajuda. Com certeza. Isso é muito boa. É muito bom. Aquele momento. E uma trivia aqui, eu tinha deixado separada, para quem viu o episódio já, a Melisandre, ela faz aquela oração lá pro Deus do Fogo, e a galera da internet, que é toda virada no Jiraiya aí, eles traduziram, cara, essa oração dela. E eu tenho aqui a tradução, eu vou falar aqui, ó. São poucas palavras numa língua que eu não sei nem qual é, mas a tradução, segundo os mega fãs de Game of Thrones, é a seguinte. Bom, se alguém voltar à vida, a responsabilidade é sua, hein? Então, que se alguém morto estiver ouvindo e voltar à vida, tamo aí, hein? Depois acerta o cachê na saída. A oração dela é a seguinte: nós pedimos ao Senhor para que sua luz volte a brilhar e lidere sua alma para fora da escuridão. Nós imploramos ao Senhor para que divida sua chama e acenda a vela que se apagou. Da escuridão, luz, das cinzas, fogo, da morte, vida. Sensacional, cara. Da hora. Poucas e efetivas palavras, hein? Sim, falou pouco, mas falou bonito, não é verdade? Elisandre mandou muito bem. Tá de parabéns. Bom, Pequena trivia aí. Foi um episódio muito bacana. E só para finalizar, deixando algo no ar aí, eu compartilhei com você, né, aquele vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube. De uma teoria desse episódio e com outros indícios no decorrer da série, de que talvez o Tyrion seja também Targaryen. Eu fiquei intrigado. Essa teoria não me convenceu totalmente, como a teoria do Jon Snow, que pra mim já é quase fato. Mas eu fiquei intrigado, achei bacana, porque realmente os argumentos e coisinhas que eles apontam são possibilidades. São possibilidades. Não, só mais a teoria do Varys mesmo. A do Varys é mais convincente. A outra teoria de que o Varys é um Targaryen. Eu vou deixar as duas aqui na descrição do vídeo para vocês verem. É bem empolgante. Essas teorias são todas muito empolgantes. De qualquer maneira, o Tyrion mandou muito bem naquela cena. E eu vi um vídeo de comentários sobre o episódio e os caras fizeram um comentário que eu achei legal. Aquela ideia dele de ir lá nos dragões é muito ideia de bêbado, né? Ele estava bêbado e, vamos lá, vamos soltar os dragões. Tipo, claramente bêbado. Eu achei isso sensacional. Tem um negócio para falar que eu li ontem isso, hein? Não recebemos nenhum dinheiro para falar isso. Inclusive, acabei de lembrar. Mas, para quem assiste Game of Thrones aí, parece que a HBO vai liberar o HBO Go, que é o programa deles para assistir pelos celulares, tablets e videogames durante o mês todo de maio. Não sei se é hbogo.com.br ou hbogo.com, mas vale a pena dar uma olhada, porque ao que parece eles estão tentando fazer o serviço bombar aqui no Brasil, então parece que eles vão colocar até o final de maio aberto para assistir todo mundo, enfim, de graça e tranquilo. Então, domingão,
testaremos HBO Go para testar, para Legal. ver se realmente é o bicho mesmo. Se não, vamos continuar assistindo normalmente. É uma série que infelizmente a gente tem que assistir o mais cedo possível, porque senão, como você apontou, segunda de manhã você já corre o Spoiler. risco de tomar spoiler. É Pois é, triste. pois é. Bom, e vamos para um assunto aqui que vai fechar esse podcast, mas um assunto polêmico. Saiu essa semana uma lista do Sindicato de Diretores lá dos Estados Unidos, o sindicato completa 80 anos, né? E para comemorar eles lançaram uma lista, uma lista de os 80 melhores trabalhos de direção no cinema. Como toda lista, provoca polêmica, provoca discussão. Eu gosto de listas, acho listas são muito divertidas. Sempre que eu vejo alguma coisa com lista, a Qual seria o chance, top, a chance é grande de eu clicar. top 10 listas da sua vida? Nossa, 10 listas. Vamos bicho. ranquear 10 listas, Aí né? tem Começa. que ser um podcast daqueles de 3 horas, né? Só É uma pra isso. lista de listas. Lista de listas. Mas eu achei curioso, assim, assim, coisas incomuns, antes da gente entrar nos pormenores aqui dessa lista, né? E vou deixar o link também para essa lista aqui na descrição do vídeo no YouTube para você acessar também e acompanhar. Como sempre nessas listas de sindicatos americanos, de entidades americanas, dominam os americanos, o que mostra assim, uma visão muito caseira deles, né? De não ter diretores que não sejam ou americanos ou ingleses, de língua inglesa, enfim, é difícil ter um filme não falado em inglês, né? Demora até aparecer o primeiro filme na lista de um filme que não seja falado em inglês. E são poucos filmes. Outra coisa que me chama a atenção tem filmes bom, que eu discordo totalmente que deveriam estar aqui, porque eu acho que eles confundem o trabalho da direção com o filme, não sei, é difícil saber qual que é o pensamento de quem está elaborando uma lista. Como sempre, assim, qualquer lista sempre vai ser divergente, nenhuma lista é 100% É, o correta. problema é a organização da lista, né? Se Exatamente. vota essa Mas, lista. mas assim, aí eu tento analisar a lógica interna da lista, porque as listas não dá para agradar todo mundo, não vão ter sempre visões diferentes. E tudo bem, então, mas as listas são legais por isso, para gerar discussão. Qual que é o melhor? O Coppola tá em primeiro lugar com O Poderoso Chefão. É legal você gerar essas. É de fato o melhor trabalho de direção num filme de todos os tempos da história do cinema. E aí você levanta. Então, se for ou não, tanto faz, mas é legal que a questão tá levantada porque está aqui nessa lista. Sim, sim. Mas dentro da própria lista, acho que tem algumas inconsistências. Diretores que estão por certos filmes e não estão por outros, Uhum. ou alguns filmes deles estão acima de outros filmes. Então, por exemplo, eu acho particularmente meio absurdo o James Cameron estar aqui por Avatar. Deixa eu até achar em número A posição 55, dele, né? posição 55 na lista Avatar. É brincadeira, eu acho brincadeira. Não tem Pois é, como o Avatar estar pois é. nessa lista. Eu não tô falando mal do Avatar, não, mas peraí, a direção de Avatar, porque a gente tá falando do James Cameron e Aliens não tá nessa lista. O Alien do Ridley Scott está. Mas digo, desse diretor, eles honestamente acham que a direção de James Cameron é melhor no Avatar do que no Aliens? Pois é. Do que no Exterminador do É, Futuro 2? é o que você disse, né? Qual É, critério foi usado, né? O é, tamanho da produção, os elementos diferentes que ele estava lidando, porque ele estava com 3D e tinha a escala do projeto. Enfim, são critérios que se perdem no caminho, aí a gente não fica sabendo, mas é. se colocar preto no branco e analisar a direção de fato, direção de atores, direção da decupagem, a concepção do projeto, você colocar Exterminador do Futuro 2, colocar Aliens perto de Avatar é brincadeira, né? Não, né? Eu acho muito absurdo esse tipo de coisa. Me chama a atenção também a idade, assim. Eu acho que sempre a idade, a história, o tempo é um dos maiores testamentos que uma obra de arte pode ter. Porque se ela sobrevive ao teste do tempo, mostra toda a qualidade dela. Mesmo assim, eu acho que alguns diretores e alguns trabalhos, digamos, um pouco mais contemporâneos, poderiam estar nessa lista. Particularmente, é uma lista de 80. E se considerar que eles priorizam americanos, então aí eu não vou. Porque assim, se fosse entrar diretores não americanos ou ingleses, né? De filmes falados em inglês, basicamente, tem um ou outro, né? Tem o Akira Kurosawa, tem o Federico Fellini, mas são poucos diretores de filmes não ingleses. Eu acho estranho você ter, por exemplo, um filme do Inarritu, o Birdman,
que é super recente, e ok, é um filme sensacional, demais, beleza. E não tem nenhum filme do David Fincher. Se o Inarritu conseguiu ficar em 58, nenhum filme do David Fincher merece estar nessa lista. Seven não merece estar nessa lista. Eu acho muito estranho, muito estranho. Acho que essa lista tem muitos problemas, pra falar a verdade. Não, e um outro problema, né? Não tem mulher também na lista, né? Não tem uma diretora. Tem uma diretora. Tem a Carol Lee, na verdade, né? A É isso? Catherine Bigelow. Catherine Bigelow? Pelo Hurt Locker, ela tá em posição 56. Então, uma. Mas que eu também. Mas aí Complicado. eu acho um problema porque eu, na verdade, não concordo com ela estar nessa lista. Eu não acho que. Assim, são só 80. Eu não coloco a direção de The Hurt Locker entre as 80 melhores direções da história do cinema. Não, então, pois é. Se for Não, eu pensar adoro o em. filme, eu fiquei mó feliz que ele ganhou o Oscar, eu fiquei em cima do Avatar, inclusive. Ah, merece mais que o Avatar, por exemplo, ela Com tá nessa certeza. lista. Mas ela tá abaixo do Avatar, o que é um Sim. absurdo. Ela tá logo atrás, o Avatar tá em 55, ela tá em 56. É muito. Parece que foi de propósito, tipo. Não, bizarro. Os homens lá do sindicato, tipo, trolando a Catherine, porque é Bom, brincadeira, né? Tipo, ela tá abaixo do James Cameron por Avatar. E ela ganhou o Oscar. pois é, não. Não, e uma coisa, né? Eu vou voltar num comentário aqui, um comentário piada que cerca nossas vidas já há bastante tempo. Eu e o Felipe, a gente se formou em cinema junto na faculdade e tal. E a gente tinha um professor lá na faculdade que era um dos melhores professores lá, um cara muito engraçado. E ele via falando, às vezes ele soltava verdades assim, na aula. E ele falava sobre premiações e listas, essas coisas, né? O Oscar e o caramba e tal. Toda premiação tem um objetivo: premiar a própria turma, entendeu? A própria patota. Prêmio serve para isso, entendeu? Um Sim, prêmio americano vai dar prêmio para quem? Para americano, óbvio. Vai ficar dando prêmio para gringo. Então é assim, é isso. Essa lista é isso. São eles premiando eles mesmos, dando tapa nas costas deles mesmos. Então vai ser sim. isso mesmo, não tem o que fazer. Mas assim, né? O cara vai lá e escolhe, vamos premiar o nosso amigo com Avatar. Você tá de brincadeira, né? Você não viu os outros filmes dele? Não, pô, que isso? É fogo, é fogo. Ó, então vamos lá, na lista. Top um é O Poderoso Chefão, Francis Ford Coppola. Assim, brevemente, você acha ok, assim, essa Não, não, posição? não me causa espanto, é meu filme favorito. Uhum, Para mim é o melhor filme de todos os tempos. Eu gosto muito, assisto toda hora. uhum. Por mais que tenha 3 horas e tal, eu assisto toda hora, toda vez que eu posso, eu assisto. Já assisti umas 3 vezes no cinema, toda vez que fica passando de novo nessas sessões de Cinemark e tal. Eu acho, assim, se fosse para falar, eu acho merecido, eu acho excelente, eu acho a direção fantástica, a direção de atores, conceito em geral, Sim, planos, a adaptação que ele fez junto do autor do livro, assim, não, sim. não posso discordar, não jogaria pedras por É. conta disso, entendeu? Eu acho que. Esse tipo de lista, inclusive, eu acho que é impossível de fazer. Eu acho que não tem como escolher um. E aí que começa o problema das listas, né? Porque tem certas listas que não dá pra você eleger o melhor, porque não tem o melhor. É um empate gigante entre vários. Mas, assim, eu acho ok de ver ele aqui, o Coppola, por Poder Chefão, porque pra mim também é um dos melhores filmes e mais importantes, e por todo o trabalho e influência que ele tem. Eu conto muito a influência, assim, eu pelo menos vendo essa lista e analisando, eu peso muito a influência. Tem alguns filmes que você vê, por exemplo, o número 2, Cidadão Kane, Orson Welles. Porque a influência que causou esse filme é inegável. E tudo por causa da direção dele. Decisões que ele tomou que não eram muito fora do comum na época, não Uhum. convencionais. Então, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho de direção pioneiro em vários aspectos. Então, Pioneirismo é um quesito bem importante. claramente é uma das grandes direções da história do cinema, porque um monte de coisa se surgiu dali e continua influenciando pessoas até hoje. E Uhum, foram coisas que ele fez ali basicamente pela primeira vez. uhum. Então eu acho que esse tipo de coisa E tá, valoriza. na, e tá no perfil dele, né, como profissional. Ele sempre É, foi assim também. O Coppola também, enfim. sim, eu acho que acho que o top 10 aqui que eu vou passar, acho que basicamente, quase todos, acho que faz sentido bastante. Em terceiro lugar, é o Lawrence da Arábia, David Lean. David Lean é um dos grandes diretores da história do cinema, para Sim. mim. E o Lawrence da Arábia,
sem dúvida, assim, porque ele fez o que ele É fez o no Lawrence melhor da filme Arábia, dele. continua influenciando até hoje, né, os épicos e filmes, assim, qualquer filme que se passa no deserto, basicamente, Uhum, é realmente um trabalho belíssimo e que continua influenciando as pessoas até hoje. uhum. Em quarto lugar, 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick, não precisa nem falar muita coisa, né? O Kubrick, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes diretores da história do cinema, Sim, sim. porque ele tem muito disso, né? De pioneirismo e de influenciar outros diretores. Então, acho que quanto mais você influencia, mais você está mostrando o quanto a sua direção é importante, incrível e única. Uhum, E o Kubrick é um dos diretores que mais influenciam diretores até hoje. uhum. Provavelmente vai continuar influenciando. Em quinto lugar, Casablanca, o Michael Curtis. Michael Curtis também é um grande diretor. Eu não sei se necessariamente esse filme estaria tão alto, deveria estar tão alto na lista, porque é difícil, e é uma briga eterna dentro do cinema, né? Roteiro e direção. Uhum. Tem um amigo até nosso que, se estiver ouvindo, vai talvez adorar essa parte que eu vou falar agora. Mas, Um olá. beijo, Thiago. No Casablanca, eu acho que o mais foda, assim, o mais incrível é o roteiro, não necessariamente a direção. Óbvio que a direção é boa, óbvio. Mas eu acho que Casablanca é incrível por causa do roteiro e não por causa da direção. Uhum. Então eu questiono ele tá em quinto lugar nessa lista. E aí que tá, isso acontece bastante nessa lista, eu acho. As pessoas misturam o filme com a direção, sabe? Casablanca pode estar no topo de qualquer lista de melhor filme. Sim. Mas a direção, particularmente, eu não acho que é algo assim O tão. mérito maior talvez seja a direção dos atores também, né? Então, mas assim, vem muito do roteiro mesmo. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um dos roteiros mais incríveis da história do cinema. Uhum, Direção, acho que nem tanto. Em uhum. sexto lugar, o Poderoso Chefão parte 2, que o Coppola vem e faz coisas que ninguém imaginava. Pois é, eu subiria esse filme, eu subiria já. Eu não sei necessariamente, assim, como ele já tá com o Poderoso Chefão, assim, eu não consigo colocar os dois tão. Tão próximos? Porque eu acho o Poderoso Chefão melhor, então eu não tenho como colocar. Eu não tenho por que nem colocar o dois, sabe? E roubar meio que o lugar de outras pessoas, porque Uhum, não é que ele faz algo totalmente. Assim, é uma sequência incrível, porque as sequências não costumam ser incríveis. uhum. E é uma sequência incrível. Sim, sim. E ele faz coisas que, enfim, que vão Mas mais fundo. eu subiria ele para acima do Casablanca e, Aham. enfim, pelo menos uma posição eu Pelo subiria. menos uma posição. Bom, já é alguma coisa. Mas assim, é meio. Por quê? Porque o sétimo serve pra melhorar o meu argumento. Sétimo, Coppola de novo. Coppola é o cara que tá com 3 filmes na Ele é top foda, cara. 10. 3 filmes Ele é top 10. foda. Ele pode ter Apocalipse parado, ele Sinal. pode ter querido ir fabricar vinho, mas ele é foda, porque ele fez filmes foda, demais, demais, assim. E Apocalipse Sinal, Apocalipse eu acho Sinal é sensacional. E obra-prima. Apocalipse Sinal é totalmente diferente do Poder Chefão. Então, entende? Pra mim, Apocalipse Sinal está acima de Poder Chefão 2, por exemplo. Uhum, Porque aqui ele faz coisas totalmente diferentes. A análise da direção dele no Apocalipse Final é diferente da análise do trabalho dele no Poder Chefão Parte 2. E pra mim é mais incrível e mais influente no Apocalipse Now. Porque não tem jeito. O que há de melhor, o que há de criação e de único, tá no primeiro Poder Chefão. O Poder uhum, Chefão Parte 2 é um aprimoramento daquilo. uhum. Mas o Apocalipse Now não. É um outro filme, são outras condições. Loucura. Se você Ele assiste o making teve off, né, é, da esposa dele, No Coração das Trevas, você vê que loucura que foi aquele set de filmagem. Apocalipse de um cineasta. E não que ele tivesse razão, porque eu jamais daria razão pra um cara que briga com a equipe, que xinga Sim, atores. sim. Mas assim, mas o resultado tá na tela e você vê que aquilo foi algo incrível, assim. Ele teve que reinventar a produção do filme a quilômetros e quilômetros de distância, no meio de uma guerra que estava rolando. Enfim, é um negócio surreal, cara. Sim. Surreal. Em oitavo lugar, a lista de Schindler, do Spielberg. Primeiro do Spielberg na lista, ele tem alguns outros. Eu não sei. Eu acho que outros filmes do Spielberg estariam na frente pra mim. É, Pensando na direção, não no filme. Eu não tô pensando, qual que é o filme melhor. Não, mas no trabalho de direção. Porque o Uhum, Spielberg fez coisas antes mais notáveis e que causaram maior influência no cinema. Eu não vejo a lista de Schindler influenciando outros cineastas. uhum. Pode influenciar, claro, pode servir de inspiração, mas ele não foi uma mudança tão grande no panorama do cinema como foi, por exemplo, Contatos Imediatos Terceiro Grau, Uhum, como foi Tubarão. Tubarão mudou o cinema.
especialmente o cinema de Hollywood. E os blockbusters de hoje em dia. Existem os Sim. blockbusters por causa de Tubarão. Uhum. E então, vários outros filmes do Spielberg, pra mim, estariam acima de A Lista de Schindler. Ele faz um trabalho excepcional como diretor na Lista de Schindler? Eu acho que faz. Mas Sem eu não acho dúvida. que é o trabalho mais notável dele como diretor. Porque ele fez trabalhos, assim, de mudar a indústria, de mudar o cinema e de, até hoje, influenciar a direção de filmes. Os filmes que influenciam, por exemplo, uma nova geração de cineastas que está dirigindo filmes de Star Wars, né? O J.J. Abrams, o Colin Trevorrow, os filmes que influenciam eles não é A Lista de Schindler. Pois é, É Tubarão, pois é. é Jurassic Park. Então, eu acho que. Cavalo de guerra, só que Não, 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 brincadeira. não, não. Então, eu acho que ele tem outros trabalhos mais notáveis do que Sim, a lista sim. de Schindler, que poderiam estar. A lista de Schindler, eu acho que nem no meu, particularmente, não estaria nos meus 80 filmes mais bem dirigidos. E eu amo esse filme, de novo, eu não tô falando disso, tô falando, pensando só na direção. Outros certamente estariam acima aqui. Pra você também, outros filmes dele. Eu também penso em outros filmes dele antes desse, sem dúvida. Né? Um filme dele que eu amo, eu tenho que fazer um dia um vídeo pra falar sobre isso, né? Provavelmente. Eu espero fazer um dia. É O Império do Sol. O Império do Sol é muito. Para mim é uma obra-prima Por muito tempo menosprezada. bom, ele ainda é muito lembrado por esse filme, né? Eu Muito tempo acho. ele foi mais lembrado por Império do Sol. Eu acho um filme notável dele. Mas enfim. Em nono lugar, desses 10 primeiros, é o único que eu acho que realmente sim, falo, putz, nada a ver, nada a ver. É, E o vento levou concordo. O Victor Fleming. E eu vou dizer o primeiro argumento pra isso. Não foi só o Victor Fleming que dirigiu esse filme. Uhum. Então, pra mim, ele já tá desclassificado da corrida, porque a gente não tem. Existem alguns registros da época, histórias, por que que houve as mudanças na direção, mas não foi só ele que dirigiu. A gente não tem como saber exatamente, sabe? Então, e um dos outros diretores é um grande diretor também, o George Cukor, que passou pelo filme. E teve o Uhum. Sam Wood também, que eu já não conheço tanto o trabalho dele. Mas não foi um filme dirigido por um diretor só, eu discordo. Eu não acho que nem poderia classificar aqui. É um filme muito importante. Ele é um filme importante para a Um história, filme tem sensacional. coisas. A influência do filme, eu não tenho dúvida, assim. Sim, sim, Da direção, já nem tanto. sim. Aí eu já tenho minhas dúvidas. Também concordo. Eu não acho ele nem tão bom assim para estar perto desses outros filmes que já foram listados, né? É, Especialmente na parte de direção, né? O que é preocupante. é muito impressionante nesse filme. E acho que talvez mais impressionante do que a direção, independente de quem foi o responsável pelo quê, se foi o Victor Fleming que foi o responsável pela maioria das coisas mesmo, acho que o trabalho de fotografia foi mais pioneiro. Sim, é o E, Technicolor, né? Que eu acho que foi a é, primeira grande produção e, que utilizou o Technicolor. e os movimentos de câmera, a utilização dos cenários misturado com as matte paintings, é um trabalho artístico muito grande. Direção de Sim, arte e sim, sim. foto desse filme são Sim, é algo. uma produção fora de proporção normal, né? Exatamente. Mas esse lance de não ter sido só ele o diretor, eu acho que meio que desclassifica ele. Ele não pode estar aqui concorrendo com pessoas que dirigiram sozinhas tudo, sabe? Eu acho meio Sim, sim. mancada. E fechando a lista, esse Top filme é 10. um ótimo exemplo disso que eu tava falando, de filme que influencia. Os Bons Companheiros, do Scorsese. Scorsese é um dos grandes diretores da história do cinema. Isso é Assim, foda. ele é foda, ele manja de cinema, ele sabe tudo de cinema, assim. E a influência dos Bons Companheiros, a cada ano que passa e a cada filme novo que é lançado, todo ano a gente tem filmes com influência dos Bons Temática Companheiros. de crimes e mafiosos. Batata. E mesmo filmes que não são de crime, na questão o traveling de apresentação dos Ah, sim, na personagens. direção e decupagem Você pega os filmes, por exemplo, sim. do David O. Russell, que tem concorrido constantemente a Oscars. Não todos os filmes têm a ver com máfia ou com crime, mas a influência é muito clara. E vários outros filmes, assim, Os Bons Hum, Companheiros é um desses filmes, um daquelas injustiças do Oscar, né? Na minha opinião, nesse ano quem ganhou foi o Dança com Lobos. E, é, e foi um ano que tinha os Bons Companheiros e tinha também o Poder Chefão 3. E eu defendo o Poder Chefão 3 até o fim dos dias. E então a gente tinha Coppola, Scorsese e aí ganhou o Kevin Costner. Beleza.
Mas Os Bons Companheiros é inegável, assim, a importância dele para história do cinema e a influência que ele tem na geração, digamos, a geração que a gente tem hoje de diretores que estão na casa dos 40 anos, 30 e tantos, 40 e poucos anos. É notável a influência que os bons Companheiros têm nesses diretores. Então, no Paul Thomas Anderson, por exemplo, é absurdo a quantidade de. Assim, o que os filmes do Paul Thomas Anderson puxam dos Bons Companheiros, todos eles. E é considerado um dos grandes diretores da atualidade. Mas é isso, né? Listas são controversas, são polêmicas, mas vejam aí a lista, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube, o que vocês acham, deixem aí suas perguntas, comentários a respeito, de repente, desse tema. E o absurdo pra mim foi que não teve, você falou do Paul Thomas Anderson, o absurdo foi o que não teve o Paul Anderson, Paul W.S. Anderson, diretor de Mortal Kombat, um dos melhores filmes de todos os tempos, gente. Uma das melhores adaptações de videogames de todos os tempos e um dos melhores filmes de todos os tempos, né? Então, é um absurdo. Bom, é bom que agora o pessoal vai passar a não respeitar a sua opinião sobre nada. Não, né? E... todo mundo sabe que Mortal Kombat é a melhor adaptação de games do mundo. E foi muito bem dividido, por sinal. Então, quem sabe, né? Quem sabe se aumentasse a lista, em vez de 80, os 800 melhores, os 8.000 filmes, 800 mil filmes mais bem dirigidos. Pois é, talvez, pois é. Quem talvez, sabe? Talvez. Pra você fazer parte de uma lista, só depende do tamanho da lista, na verdade. Só depende de quem tá votando na lista. Eu posso fazer a lista que eu quiser. Nós estamos entre uns dos 7 melhores bilhões em alguma coisa. Exato. Eu não tenho dúvida disso, então eu sinto muito, muito orgulho disso. Pois é, então. Tá valendo. Mas é isso, então. Vamos chegando ao final de mais um Doublecast. Doublecast. Por favor, deixem aí os seus comentários para nós lermos no próximo episódio do Doublecast. E eu vou deixar uma questão aí, uma pergunta para os ouvintes. Quem quiser participar, participe. Quem não quiser, pode só ouvir, não tem problema. Já que falamos hoje de Power Rangers, comente aí com a gente qual é o seu Power Ranger favorito. O Felipe vai responder agora, eu vou responder também. E aí a gente já deixa a pergunta aberta para a semana que vem. Qual é o seu Power Ranger favorito? A gente sabe que na série clássica, né? Porque tem Ranger amarelo, Ranger azul, Ranger rosa, Ranger vermelho, Ranger preto e teve o Ranger verde e depois o branco, né? Então, na série clássica... Ranger verde era mal, né? Ele era mal, depois ficou do bem, ainda como Ranger verde ele ficou do bem, e depois ele virou o Ranger branco. Que era o Tommy. O Tommy. Quem não se lembra. Qual que era o seu favorito, Felipe? Assim, da série original, né? Era a Kimberly. Que é Ranger rosa. Ranger rosa. Ela era a minha favorita. Pterodáctilo. Era a que eu mais gostava. Aquela atriz fez outras coisas, tudo. Eu lembro dela, eu gostava dela. Era a que eu achava mais bacana. O Tommy muito canastrão pra mim. Eu nunca fui muito com a cara do Tommy. O Tommy, eu gostava do Tommy como Ranger Verde quando ele era meio do mal, eu achava legal. Depois ele ficou do bem, Ranger Verde, eu não gostava. Depois que ele virou Ranger Branco, eu comecei a gostar de novo. Mas o meu favorito de longe é o Mastodonte. Pra mim era o Zack, cara. O Ranger Preto era o mais legal de todos. E eu tenho a tendência de gostar dos Rangers pretos, que no Changeman eu gostava do Griffon. Sim. Era o preto. O visual é bacana, né? E no Flashman, eu não lembro também, mas eu geralmente gosto do Ranger preto. Então, deixa aí no comentário qual é o seu Ranger favorito e se você curtiu a armadura ou não, enfim. Deixa seus comentários aí, é bem legal. Vai ler quando possível. Quando possível, é ótimo. Não, nós vamos ler. E se vocês deixarem perguntas pra gente ler no próximo, então eu posso até dar um joinha e tal, eu não vou responder no comentário, eu vou deixar pra responder no podcast mesmo, então ouçam aí na semana que vem. Deixa um aviso. Obrigado pela pergunta, sua pergunta será respondida no podcast. Exatamente. Bom, é isso então, um grande abraço a todos vocês, valeu e nos vemos na próxima, né, Renato? Nos vemos na próxima, com muito mais. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigado pelo prestígio, pelo Choquito e pelo Milk Bar. Valeu.